Tinha um som que não precisava de apresentação. Você não precisava ver o veículo. Não precisava ler o nome na lataria, nem perguntar para ninguém o que estava chegando. Bastava ouvir. Aquele ronco baixo, quase mecânico demais, como se um avião pequeno estivesse chegando pela rua de terra. E antes que você olhasse para o lado, antes mesmo de terminar de virar a cabeça, já sabia. Era a Kombi. No interior de Minas Gerais. Esse som chegava antes das 6 da manhã, quando a rua ainda estava no escuro, o café ainda estava no fogo, e a geada cobria o capim do quintal. Era a Kombi da escola chegando. As crianças pegavam as mochilas sem que ninguém precisasse chamar. Elas reconheciam o motor. Reconheciam antes de ver. Em São Paulo, esse mesmo som significava outra coisa completamente diferente. Significava o padeiro do bairro, a Kombi branca cheia de caixas, chegando antes que a cidade acordasse, antes que o primeiro ônibus passasse, antes que qualquer pessoa abrisse uma janela. Ou significava a excursão da paróquia no domingo de manhã, aquela porta lateral abrindo com um tranco e todo mundo se espremendo para dentro, com a roupa de missa ainda passada. No litoral, a Kombi era outra coisa ainda. Era férias. Era a mala amarrada no teto com aquela corda que o pai nunca sabia fazer direito. Era o banco de trás desmontado para virar cama improvisada na estrada. Era a porta lateral aberta na beira da praia, Naratério mais e trato 0 usado 04 para assado 04 para assado 0 beçado 04 para assado 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 04 com os pés na areia e o vento entrando de frente. Um único veículo. 3 Brasis completamente diferentes. E milhões de memórias que só existem por causa dela. Mas aqui está a pergunta que este vídeo vai responder. Por que um veículo assim, tão amado, tão necessário, que estava em todo lugar ao mesmo tempo, simplesmente parou de existir? Quem tomou essa decisão? Por quê? E por que o Brasil foi o último país do planeta a fabricar a Kombi, enquanto todo o resto do mundo já tinha desistido dela? Antes de continuar, se você chegou até aqui e já sente que esse vídeo é para você, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem muito mais história sobre os carros que fizeram o Brasil, chegando toda semana. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Tudo começa na Alemanha, em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava em ruínas. Cidades inteiras tinham sido destruídas pelos bombardeios. A fome era real. A reconstrução era urgente. E a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, que tinha sobrevivido aos ataques aéreos por um milagre quase inexplicável de geografia, estava tentando se reerguer num país que mal tinha gasolina para os poucos carros que ainda circulavam. Nesse contexto, um holandês chamado Ben Pon chegou à fábrica. Pon era distribuidor da Volkswagen nos Países Baixos. Ia regularmente a Wolfsburg para negociar pedidos do Fusca
que naquela época era praticamente o único veículo que a Volkswagen produzia. E, num desses dias comuns, enquanto caminhava pelo pátio interno da planta, Ben Pon viu algo que mudou a história da indústria automobilística. Era um carrinho utilitário feio, improvisado, construído quase artesanalmente. Os funcionários da fábrica usavam esse carrinho para mover peças de um lado para o outro dentro da planta. Tinha o chassi do Fusca, um motor velho e uma carroceria que mais parecia uma caixa de madeira sobre rodas. Pon parou, olhou com atenção e viu o que nenhum engenheiro da Volkswagen tinha visto ainda. Viu um veículo de transporte inteiro, uma caixa retangular sobre 4 rodas, com um motor atrás, e o motorista na frente, sem cofre atrapalhando, sem desperdício de espaço. Um veículo que aproveitasse absolutamente cada centímetro disponível. Ele tirou o caderno do bolso e fez um rascunho. Um desenho simples, quase infantil, com proporções tortas e linhas irregulares. Mas aquele desenho tosco feito no pátio de uma fábrica destruída pela guerra era a Kombi. A direção da Volkswagen não se convenceu de imediato. Heinrich Nordhoff, o homem que comandava a empresa, achava que o Fusca era suficiente. Tinha acabado de sair de uma guerra. Por que arriscar recursos escassos num veículo novo? Pon insistiu. Apresentou estudos de mercado. Mostrou que havia uma demanda enorme por transporte utilitário na Europa que se reconstruía. Artesãos, comerciantes, pequenas empresas tentando voltar a funcionar. Todos precisavam de um veículo que transportasse mais do que um carro e custasse menos do que um caminhão. Nordhoff cedeu. Em 1º de março de 1950, saiu da linha de montagem em Wolfsburg, a primeira unidade do que a Volkswagen chamou oficialmente de Transporter, ou Tipo 2. O nome técnico em alemão para a versão com janelas laterais era Kombinationskraftwagen, veículo combinado. De Kombinationskraftwagen veio Kombi. E de Kombi, no Brasil, veio tudo mais. O veículo chegou ao Brasil na segunda metade dos anos 1950. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que o Brasil não ficou simplesmente importando a Kombi da Alemanha. Em 1957, a Volkswagen inaugurou sua fábrica em Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E a Kombi foi um dos primeiros veículos a sair dessa fábrica. Isso importa muito mais do que parece. Não era um veículo que chegava de navio da Europa, com manual em alemão, e peças que demoravam meses para chegar quando quebravam. Era fabricada aqui, por trabalhadores brasileiros, para o mercado brasileiro, com aço nacional, soldas nacionais, tinta nacional, motor nacional. Tudo em Anchieta, tudo no ABC. E essa mesma fábrica, que começou a fabricar a Kombi em 1957, seria, 56 anos depois, o último lugar do planeta a fabricá-la. Mas antes de chegar no fim, você precisa entender o que essa Kombi construiu aqui dentro. E isso, a maioria das pessoas não conta. Bloco 2, a Kombi no Brasil. 3 vidas, 5, 10. Para entender o que a Kombi significou no Brasil, você precisa entender o Brasil que ela encontrou quando chegou. Nos anos 50 e 60, o Brasil era um país em construção acelerada e desordenada. Brasília estava sendo erguida do nada no Cerrado Central.
São Paulo crescia num ritmo industrial que a própria cidade mal conseguia absorver. O interior estava sendo conectado por estradas de terra que viravam lama na chuva e poeira no sol. E havia uma demanda enorme, urgente, por veículos que fizessem mais de uma coisa ao mesmo tempo. A Kombi era exatamente isso. E ela teve 3 vidas completamente distintas no Brasil. A primeira vida foi nas famílias. Para as famílias do interior, a Kombi era o veículo dos fins de semana e das férias. Cabia toda a família extensa. Pai, mãe, 4 filhos, os 2 primos que foram junto, a cachorra que ninguém quis deixar em casa, as malas, a caixa de isopor com os refrigerantes e a fruta, e ainda sobrava espaço sobrando. O banco traseiro se desmontava em minutos. A porta lateral abria com um único tranco, e a estrada ficava à frente, longa e aberta. Existe uma geração inteira de brasileiros que aprendeu a dormir em pé dentro de uma Kombi em movimento, que passou férias de verão espremida entre irmão e mochila, com o cotovelo na janela aberta e o vento quente batendo no rosto, que chegou ao mar pela primeira vez dentro de uma Kombi. Isso não é detalhe, é memória afetiva de um país inteiro. A segunda vida foi nos negócios. Para os pequenos empresários brasileiros, a Kombi foi a primeira ferramenta de trabalho real, o primeiro investimento sério de quem estava tentando construir alguma coisa do zero. Padaria, sorveteria, distribuidora de água mineral, floricultura, oficina mecânica com atendimento a domicílio, serviço de buffet em casa, transporte de equipamentos de som para baile. A Kombi foi o primeiro veículo de carga de milhares de negócios familiares brasileiros que não tinham capital para um caminhão, mas precisavam de muito mais espaço do que um automóvel oferecia. Era o veículo de quem estava começando, de quem tinha uma ideia e 2 mãos, e precisava de um parceiro de trabalho que não pedisse salário. Quantos negócios brasileiros começaram com uma Kombi branca, um letreiro pintado à mão na lateral e um número de telefone com DDD? Ninguém sabe o número exato. Mas qualquer brasileiro que cresceu num bairro de cidade pequena conhece pelo menos uma história assim. A terceira vida foi a mais importante de todas. E é a que menos se fala quando se conta a história da Kombi no Brasil. O transporte escolar. No Brasil do interior, nas cidades pequenas e médias, nas fazendas, nos assentamentos rurais, nas comunidades ribeirinhas, a Kombi não era um luxo, era uma necessidade vital. Ela era o ônibus escolar. Todos os dias úteis, de segunda a sexta, durante décadas, uma Kombi amarela ou branca saía bem cedo pelas estradas de terra do interior brasileiro, buscando crianças que moravam longe demais para ir a pé, cedo demais para o ônibus municipal, distante demais para a família levar todo dia. Gerações inteiras de brasileiros foram para a escola pela primeira vez dentro de uma Kombi. Aprenderam a ler, aprenderam a escrever, fizeram amizades que duram até hoje, tudo porque toda manhã, pontualmente, aquele motor chegava até a porteira da fazenda. Quantas histórias de vida brasileiras passaram por dentro de uma Kombi escolar? Quantos médicos, professores, engenheiros, agricultores foram para a escola pela primeira vez dentro de uma Kombi? Isso não é nostalgia. É história social do Brasil. É mobilidade que construiu vidas. E depois havia ainda cidades grandes. Em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte,
nas periferias que cresciam mais rápido do que qualquer governo conseguia planejar, a Kombi virou transporte público informal, linhas não oficiais, operadas por motoristas autônomos, que cobravam passagem em dinheiro na mão e levavam gente onde o ônibus municipal não chegava, nem tinha previsão de chegar. E aqui aconteceu algo que só acontece com pouquíssimos produtos em toda a história do consumo. A palavra Kombi deixou de ser o nome de um veículo e virou um substantivo comum da língua portuguesa falada no Brasil. Qualquer van de passageiros virou Kombi. Ford Transit? Kombi. Fiat Ducato? Kombi. Toyota Hi-Ace? Kombi. Sprinter da Mercedes-Benz? Kombi. Não importava a marca. Não importava o tamanho. Não importava a cor. Se era uma van de passageiros, era uma Kombi. Esse é o nível de penetração cultural que esse veículo alcançou no Brasil. Seu nome entrou no vocabulário cotidiano. Da mesma forma que Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear, que Bombril virou sinônimo de esponja de aço, que Xerox virou sinônimo de fotocópia. A Kombi não era mais um produto. Era uma palavra. Era parte do idioma. E agora eu quero que você pense numa coisa. Um veículo que entrou no idioma de um país, que virou palavra do dicionário informal, que transportou gerações, que criou negócios, que levou crianças para a escola durante décadas. Esse veículo foi simplesmente encerrado, desligado, fechado. Por quê? E quem realmente tomou essa decisão? Porque a resposta não é o que a maioria das pessoas pensa. E é aí que essa história fica interessante. Se você está gostando desse conteúdo, compartilha esse vídeo agora com alguém que viveu os anos de ouro da Kombi no Brasil. Aquela pessoa que vai reconhecer cada história que contamos aqui. Manda para ela. Vai fazer o dia dela melhor. Bloco 3. O motor, a evolução e o problema invisível. 10, 15. Para entender por que a Kombi morreu, você precisa entender primeiro como ela vivia. O motor original da Kombi era o mesmo do Fusca. Um boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar, derivado dos projetos dos anos 40. Era simples. Era confiável. Era extraordinariamente barato de manter. Qualquer mecânico de bairro conhecia aquele motor de memória, de olhos fechados, com as ferramentas que tinha em casa. E essa simplicidade era uma virtude enorme no Brasil dos anos 50 e 60. Num país onde a rede de concessionárias mal chegava às capitais, onde as estradas eram de terra e o mecânico mais próximo às vezes ficava a 100 quilômetros, onde uma peça importada podia demorar meses para chegar do porto até o interior, um motor que qualquer pessoa com conhecimento básico conseguia consertar, não era apenas uma conveniência. Era questão de sobrevivência. A Kombi não quebrava facilmente. E quando quebrava, podia ser consertada na beira da estrada de terra com chave de boca, um pouco de paciência e um vizinho que já tinha passado pelo mesmo problema antes. Isso criou uma lealdade que vai além da razão. As pessoas não amavam a Kombi apesar das suas limitações. Amavam a Kombi por causa delas. Porque as limitações faziam sentido no contexto em que viviam. Mas o Brasil foi mudando. E a Kombi foi tentando acompanhar. Em 1975, o motor de 1300 cc deu lugar a um de 1600 cc, ainda refrigerado a ar, mas com mais força para aguentar o que o mercado brasileiro exigia.
mais carga, mais passageiros, mais distância. Em 1983, veio uma mudança que nenhum outro país do mundo fez com a Kombi. O governo brasileiro lançou o Proálcool, o programa nacional que incentivou o uso do etanol como combustível para automóveis. Foi uma resposta à crise do petróleo dos anos 70, que tinha sacudido economias do mundo inteiro, e o Brasil, que tinha cana-de-açúcar em abundância, decidiu transformar isso em combustível. A Kombi brasileira ganhou um motor de 1.600 cc a álcool, a única Kombi movida a etanol do planeta, rodando com cana brasileira, fabricada por brasileiros, para as estradas brasileiras. Isso é pioneirismo industrial que o Brasil não conta sobre si mesmo. Em 1997, veio a transformação mais profunda. A Volkswagen trocou o motor refrigerado a ar, que era basicamente a mesma filosofia do motor original de 1950, por um motor de 1.400 cc refrigerado a água, com injeção eletrônica de combustível e catalisador. Era uma modernização real. Mais eficiência energética, menos emissões de poluentes, adequada às normas ambientais que o Brasil começava a exigir com mais seriedade. E o Brasil continuou sendo o único lugar do mundo fabricando a Kombi, enquanto Europa, Estados Unidos e México já tinham desistido. A fábrica de Anchieta continuava funcionando, continuava produzindo, continuava entregando Kombis nas concessionárias do Brasil inteiro. Mas o problema nunca foi o motor. O problema era algo que nenhuma troca de motor, nenhuma injeção eletrônica, nenhuma melhoria técnica conseguia resolver. Era algo estrutural. Algo que estava embutido no próprio conceito do veículo desde o primeiro rascunho de Ben Pon em 1947. Era a carroceria. A Kombi tinha um design onde o motor ficava na parte traseira e o motorista ficava praticamente sobre o eixo dianteiro, na frente absoluta do veículo. Isso significava que num impacto frontal, não havia absolutamente nada entre o motorista e o obstáculo. Nenhuma zona de deformação. Nenhuma estrutura de metal para absorver o impacto. Nenhum centímetro de folga entre o corpo humano e o ponto de colisão. O motorista estava na frente. E a frente era o ponto de impacto direto. Nos anos 50 e 60, isso era um problema invisível. Não porque não existisse, mas porque não havia padrões de segurança passiva em nenhum país do mundo ainda. Os carros da época, de forma geral, eram mortais em acidentes frontais. A Kombi não era exceção. Não era pior do que os outros. Apenas não era melhor. Mas o mundo foi mudando. As mortes no trânsito viraram pauta política. Os engenheiros desenvolveram zonas de deformação controlada. Os airbags foram inventados. Os governos começaram a legislar. E a Kombi foi ficando para trás. Não porque parou de funcionar, mas porque o mundo passou a exigir coisas que ela estruturalmente não conseguia oferecer. E aqui está a pergunta que vale um vídeo inteiro. Por que a Volkswagen não redesenhou a Kombi para cumprir as novas exigências? Tecnicamente era possível. Outras montadoras atualizaram veículos muito mais antigos do que a Kombi. Então por que não a Kombi? A resposta tem dois vilões, e nenhum deles é a regulamentação. Continua depois do intervalo. Bloco 4. Os dois vilões 15-20. O primeiro vilão desta história não é uma pessoa. Não é um político. Não é um executivo da Volkswagen. Não é um burocrata que assinou um decreto.
O primeiro vilão é uma geometria. O design original da Kombi, que era sua maior virtude, o que a tornava tão eficiente, tão espaçosa, tão funcional, era ao mesmo tempo a sua sentença de morte. Quando os governos do mundo começaram a exigir estruturas de segurança que aquele design simplesmente não conseguia incorporar. Para colocar airbags numa Kombi, você precisava de uma coluna de direção completamente diferente. Para criar uma zona de deformação frontal, você precisava de espaço entre o motorista e a frente do veículo. Mas na Kombi esse espaço não existia. Era impossível criá-lo, sem mudar completamente o conceito do veículo. O motorista era a frente do veículo. E a frente do veículo era o motorista. Essa era a genialidade da Kombi. E essa era a tragédia da Kombi. Modificar a carroceria para atender aos padrões modernos de segurança significava uma coisa única: redesenhar o veículo inteiramente desde o zero. Mover o motor para a frente, recuar o motorista, criar estrutura de absorção de impacto, instalar airbags. Mas esse veículo redesenhado do zero já não seria a Kombi. Seria uma van moderna qualquer, entrando num segmento que nos anos 2000 já tinha concorrentes sérios e estabelecidos: Ford Transit, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Iveco Daily. Veículos modernos, seguros, com boa capacidade de carga, com assistência técnica organizada. Por que a Volkswagen investiria bilhões para criar uma van que competiria com vans que já existiam? Para ganhar o quê? O Brasil demorou mais do que qualquer outro país do mundo para exigir os padrões modernos de segurança. E isso foi, ao mesmo tempo, uma bênção e uma armadilha. Uma bênção porque deu à Kombi 18 anos extras de vida após o México encerrar a produção em 1995. 18 anos em que a fábrica de Anchieta continuou funcionando. Em que trabalhadores do ABC Paulista continuaram empregados. Em que Kombis novas continuaram chegando nas concessionárias brasileiras. Uma armadilha porque criou uma dependência profunda. Cidades inteiras do interior brasileiro tinham seu transporte escolar organizado em torno da Kombi. Pequenos empresários tinham seus negócios construídos sobre ela. Prefeituras tinham frotas dela. E quando a regulamentação finalmente chegou, não havia um substituto imediato que custasse o mesmo, que fosse tão fácil de manter que qualquer mecânico do interior soubesse consertar sem precisar de computador de diagnóstico. Em 2012, o governo brasileiro publicou o regulamento técnico do Denatran, exigindo que todos os veículos novos vendidos no Brasil tivessem obrigatoriamente airbags frontais e freios ABS a partir de janeiro de 2014. A Kombi não conseguia atender. Nunca conseguiria. Não com aquela carroceria. Não com aquela geometria. E aqui entra o segundo vilão. O segundo vilão é uma decisão corporativa. A Volkswagen tinha opções. Não muitas. Mas tinha. Podia ter investido em redesenhar o veículo para cumprir as normas. Mover o motor. Criar a zona de deformação. Incorporar airbags. Tecnicamente era possível. Mas esse veículo redesenhado não seria mais a Kombi. Seria uma van genérica, com margens estreitas, num segmento competitivo, para um público que a Volkswagen não considerava prioritário. Porque a Volkswagen dos anos 2000 estava olhando para outro lugar no mercado. Golf, Jetta, Passat, Tiguan, Touareg. Veículos com margens de lucro mais altas, mercados mais amplos, clientes mais jovens, com renda maior, com aspiração de marca.
A Kombi era um veículo de trabalho. Honesta, popular, necessária, mas com margens estreitas e uma base de clientes que a corporação alemã, lá de Wolfsburg, não enxergava como futuro. Então a decisão que parecia técnica, a impossibilidade de cumprir as normas de segurança, era também, fundamentalmente, uma decisão estratégica. A Volkswagen não quis investir em salvar um veículo que já não era prioritário para seus planos globais. As regulamentações foram a razão oficial. A rentabilidade foi a razão real. Na indústria automobilística, quase sempre é assim. O argumento técnico é a porta. A decisão financeira é o que está do outro lado. E o Brasil sentiu isso de um jeito que nenhum outro país sentiu. Porque o Brasil era o único lugar do planeta que ainda fabricava a Kombi. Quando a decisão foi tomada nas salas de reunião em Wolfsburg, foi uma decisão sobre trabalhadores brasileiros, sobre uma fábrica brasileira, sobre um mercado que dependia desse veículo de formas que a Alemanha provavelmente nunca entendeu completamente. A Alemanha decidiu. O Brasil fechou. Se esse tipo de análise faz sentido para você, você vai gostar de todo o conteúdo desse canal. Se inscreve agora e deixa o seu comentário abaixo. Emitrod3. Você teve ou conheceu alguém que teve uma Kombi? Conta aqui. Cada história que aparece nos comentários é um pedaço da história real do Brasil. Bloco 5, o dia 20 de dezembro de 2013, 23. O dia 20 de dezembro de 2013. Foi uma data que não entrou nos livros de história escolar. Não virou feriado. Não foi notícia de capa na maioria dos jornais. Mas devia ter sido. Naquele dia, na fábrica de Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, saiu da linha de montagem a última Kombi fabricada no mundo. Não a última Kombi fabricada no Brasil. A última Kombi fabricada em qualquer lugar do planeta Terra. Um veículo que havia sido produzido de forma contínua desde 1º de março de 1950. 63 anos de produção. Passando pela Guerra Fria, pelo homem na Lua, pela crise do petróleo, pela redemocratização do Brasil, pelo Plano Real, pela internet, por tudo. E o último capítulo dessa história foi escrito aqui, no ABC Paulista, por mãos brasileiras. Para marcar o encerramento, a Volkswagen lançou a última edição. 150 unidades especiais, com acabamento diferenciado, plaqueta numerada individualmente, cor exclusiva, kit de itens que remetiam à história do veículo, uma despedida oficial, planejada e comunicada, para um veículo que durante décadas nunca havia precisado de comunicação nenhuma. As 150 unidades foram vendidas antes de chegar nas concessionárias. Para você entender o que isso significa, um veículo que a Volkswagen havia decidido encerrar porque o mercado não era mais prioritário, porque as margens eram estreitas, porque não havia retorno financeiro suficiente para justificar a modernização, esse veículo teve suas últimas unidades disputadas e vendidas instantaneamente, antes de qualquer pessoa tocá-lo. O mercado estava dizendo algo alto e claro, e a corporação não quis ouvir. Naquele dia em Anchieta, os trabalhadores que montaram a última Kombi sabiam que estavam fazendo algo além de montar um veículo. Estavam fechando um capítulo, não só da Volkswagen,
Não só da fábrica de Anchieta, da história industrial do Brasil, da história do transporte brasileiro, da memória coletiva de gerações que cresceram dentro daquele veículo. Aquele motor que chegava antes do amanhecer nas fazendas do interior, que parava em frente à escola municipal de cidade pequena, que abria a porta corredora para crianças com mochila nas costas e sono no rosto. Esse motor foi montado pela última vez naquele 20 de dezembro. E depois disso, silêncio naquela linha de montagem. Bloco 6, o que ficou mais T afinal, mais fechamento, 23, 25, contra 0. Hoje a Kombi ainda circula nas ruas do Brasil. Não saindo de fábrica, porque isso terminou, mas nas mãos de quem decidiu ficar com ela. Restaura-la, cuidar dela, manter-la viva quando a fábrica escolheu deixar morrer. Existem clubes de Kombi em todo o Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Encontros que lotam estacionamentos, praças, parques. Restaurações que custam 10, 20 vezes o valor original do veículo, porque o amor não entende de tabela FIP. Há Kombis transformadas em cafeterias móveis, que vendem café especial em feiras de bairro em São Paulo. Há Kombis que viraram estúdios de fotografia ambulante. Há Kombis que viraram palco para shows de música independente em praças de cidades pequenas. Há Kombis que viraram ponto turístico fixo. O veículo de trabalho dos anos 50, o parceiro dos pequenos empreendedores, a van escolar do interior, virou objeto de desejo, símbolo cultural, obra de arte sobre rodas. O que antes era ferramenta virou identidade. E a Volkswagen, que tomou a decisão de não modernizá-la, que encerrou a produção porque não via retorno financeiro suficiente, lançou em anos recentes um veículo elétrico chamado ID. Buzz. Basicamente uma Kombi, com bateria de lítio, telas digitais, conectividade, airbags em todo lugar. Uma Kombi do século XXI. Um tributo caro, sofisticado e milionário ao que nunca quiseram salvar quando ainda era simples salvar. Há algo importante a dizer sobre isso. O mercado às vezes cobra das marcas exatamente o que elas tiraram dos seus clientes. A Volkswagen encerrou a Kombi porque não queria investir em modernizá-la. 20 anos depois, a Volkswagen investe fortunas em recriá-la, porque descobriu que o mercado nunca parou de querer esse veículo. Nunca parou de amar essa forma. Nunca esqueceu aquele som. Aquele som de aviãozinho ainda vive na memória de milhões de brasileiros. Nas viagens de estrada que não se repetem mais. Nos negócios familiares que começaram com uma Kombi branca e um letreiro pintado à mão. Nas manhãs de fazenda, em que uma criança ouvia aquele motor chegando lá longe, pela estrada de terra, antes de qualquer outro som do dia, e já pegava a mochila sem que ninguém precisasse chamar. O Brasil fabricou a Kombi por 56 anos, mais do que qualquer outro país do mundo. O Brasil foi o último lugar do planeta onde esse veículo existiu como coisa nova, saindo da fábrica, chegando na concessionária, entrando pela primeira vez em uma garagem. E, quando tudo terminou, terminou no ABC Paulista, na mesma fábrica onde tudo havia começado aqui. Pelas mesmas mãos brasileiras que durante décadas montaram cada parafuso, cada solda, cada Kombi que saiu dali. Isso não se fabrica. Isso se ganha em décadas. Entrega por entrega. Quilômetro por quilômetro. Manhã por manhã.
E uma vez que se tem, não desaparece. Mesmo que fechem a linha de montagem. Mesmo que a fábrica fique em silêncio. Mesmo que passem 20 anos. Porque memória não tem fábrica. Memória não tem linha de montagem. Memória não precisa de airbag para sobreviver. Se esse vídeo te trouxe alguma lembrança, alguma imagem, alguma história que estava guardada faz tempo, deixa aqui nos comentários. Conta de que Kombi você se lembra. Da escola, da família, do trabalho, da vizinhança. Cada comentário aqui é um pedaço da história real desse veículo, que nenhum manual técnico vai contar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai se emocionar com essa história. A gente se vê no próximo.